Olá, nossa equipe é composta por Caroline Souza, Gabriele Cruz e Tainara Daora. Nós iremos apresentar sobre o tema Instituições Assistenciais e Serviço Social. O SENAI está entre as maiorias das instituições a teorizar o serviço social e seu esquema de atuação, onde obteve seus próprios recursos criados no intuito de atender às mudanças geradas pelo capitalismo, onde foi desenvolvido em 1942, quando o país atravessava um caos no seu desenvolvimento, implantado claramente como elemento constitutivo do processo de aprofundamento do capitalismo, onde deve ser conduzida a questão social e as novas necessidades geradas pelos processos de aprofundamento. Sobre o Conselho Nacional e o Serviço Social, houve uma política econômica onde se colocou a serviço da industrialização, procurando reverter os mecanismos econômicos voltados para a sustentação da agroexportação. É possível observar também que a legislação social ela tem um papel importante na tentativa de interação e que não pode ser desvinculada da homogênea que se abre com a Revolução dos 30. É a primeira referência explícita na legislação federal com respeito ao serviço social. Se encontra na Carta Constitucional de 1934, onde a obrigação do Estado é assegurar e dar amparo aos desvalidos. As instituições assistenciais começaram a se desenvolver a partir da década de 1920, como a saúde pública, o seguro social e entre outros. Tiveram, no momento de emergência do serviço social no Brasil, uma importância bastante significativa para o crescimento da profissão, onde obtiveram a criação de escolas especializadas e a abertura de campos de trabalho que ainda não existiam no país. Embora o trabalho do serviço social em algumas instituições, como a previdenciária, por exemplo, tenha sido alienado e condicionado exclusivamente pelo serviço de dominação da força do trabalho pelo capital, esse período foi importante tanto para o surgimento de políticas sociais de sua aplicação, quanto para a profissionalização e institucionalização do serviço social. As características principais dessas instituições, até o fim da década, todas as categorias de trabalhadores assalariados urbanos estarão englobadas pelo sistema previdenciário, como aposentados, acidentados e, entre outros, assegurados ao direito de aposentadoria, pensão, atenção médica e entre outros. Olá, hoje eu irei falar sobre o SESI e o Serviço Social e sobre a Fundação Leão VIII e o Serviço Social. Então, o Serviço Social da Indústria, que é o SESI, é oficializado em 1946 por intermédio do mecanismo de Decreto-Lei 49, ainda vigente, durante o período de elaboração da nova Constituição. Então, seus considerandos partem da constatação das dificuldades do pós-guerra e da premissa de dever do Estado em concorrer não só diretamente, como em incentivar e estimular a cooperação das classes em iniciativas tendentes a promover o bem-estar, além da consideração de que a Confederação Nacional da Indústria dispõe-se a, com recursos próprios, proporcionar assistência social e melhores condições de habitação, nutrição e higiene ao operariado e, dessa forma, desenvolver o esforço de solidariedade entre empregados e empregadores. Com essa iniciativa, incentivando o espírito de justiça social, muito concorrerá para destruir em nosso meio os elementos propícios à germinação de influências dissolventes e prejudiciais aos interesses da coletividade. Então, ser atribuído ao SESI estudar, planejar e executar medidas que contribuam para o bem-estar do trabalhador na indústria. A elevação da renda nacional e, por conseguinte, a elevação da renda dos brasileiros estará no centro das soluções encontradas tanto para prosseguir o desenvolvimento como para uma justa solução da questão social. E o caminho viável para esse fim será o aprofundamento da industrialização subsidiada sobre diversas formas pelo Estado,
a indispensável racionalização de agricultura, né, permitindo o desenvolvimento do mercado interno, que deve se tornar o objetivo central das atividades produtivas. E dentro desse processo, será também extremamente importante reduzir a deficiência do homem como um agente da produção. Por isso, né, a indústria ela reclamará o aumento do nível cultural do proletariado através da maior difusão da instrução pública e particular, recreação adequada e melhores condições de higiene e conforto material e espiritual. Recomendará também a ampliação da previdência social, a criação de cooperativas de consumo e de outros meios que possibilitem maior assistência às famílias operárias, a prevenção dos acidentes de trabalho, entre outros. Então, a elevação do nível, né, da renda da população, a partir desses pressupostos, ela aparecerá como uma das preocupações centrais nos debates que desenvolve os representantes da indústria e do comércio. E a alimentação, né, do trabalhador se situará como uma prioridade absoluta a ser tratada. O que vai caracterizar as práticas sociais desenvolvidas no âmbito do SESI será a radicalização na sua utilização como instrumento de contraposição à organização autônoma da classe operária e de luta política anticomunista. O potencial financeiro da instituição, assim como os serviços assistenciais, a começar pelo da alimentação, que é o principal, né, que é o primeiro também a ser desenvolvido com maior amplitude, serão utilizados para a sustentação e articulação de lideranças sindicais pelegas comprometidas com a campanha anticomunista no interior do movimento operário. Então, da mesma forma, serão utilizados para incentivar e coordenar o surgimento de movimentos com essa mesma característica. A Fundação Leão VIII, ela surge também em 1946, que foi oficializada, né, por decreto-lei da Presidência da República como primeira grande instituição assistencial que tem por objetivo explícito uma atuação ampla sobre os habitantes das grandes favelas, que já nesse momento concentram das grandes favelas, que já nesse momento concentram parcela importante da população pobre dos grandes centros urbanos, né, industriais. Então, o âmbito de atuação dessa instituição, o resultado de convênio entre a Prefeitura do Distrito Federal, Ação Social Arquidiocesana e Fundação Cristo Redentor, serão as favelas da cidade do Rio de Janeiro, né, que na época era a capital federal e principal grande centro urbano, onde o Partido Comunista do Brasil se torna a força política majoritária nas eleições de 1946. E deverá trabalhar pela recuperação das populações das favelas do Distrito Federal, tendo em vista a extrema precariedade material e moral que estas atravessam. Então, o aprofundamento, né, do capitalismo, ele gera a formação de uma grande massa indeterminada de marginalizados de todos os tipos, cujo crescimento contínuo e comportamento desviantes aparecem como um desafio ou um elemento de anomia dentro da ordem burguesa. Então, a indisciplina, né, nesse caso, ela assume assim uma multiplicidade de formas que precisam ser controladas ou neutralizadas, que devem ser reduzidas às suas reais dimensões, ao mesmo tempo em que os aspectos mais gritantes da miséria social devem ser aliviados. E então coloca-se aí, né, um grande problema central, né, que deverá ser enfrentado pelo serviço social da Fundação Leão VIII, e que é ocupar-se dessa população marginalizada, que por suas ligações extremamente irregulares com o mercado de trabalho, isto é, por não estarem sob o controle contínuo e prolongado da Agência Básica de Socialização, a empresa, e por suas condições de existência, são verdadeiros delinquentes sem delito, né? E a resposta em face da situação da miséria material e moral dessas populações será, mais uma vez, a pesquisa e classificação dos desvios e as ações paliativas que têm em vista estender a área de influência e controle da instituição.
ante a incapacidade, no caso, de agir com vistas a modificar as terríveis condições de existência daquelas populações, o projeto de prática, institucional do Serviço Social da Fundação Leão VIII se proporá, através da administração regular de rendimentos da cultura oficial e de lazeres educativos e edificantes, a regenerá-la, isto é, contrapor-se às diferentes manifestações de inadaptação e rejeição das normas vigentes. Bem, eu vou falar um pouco da Previdência Social e do Serviço Social. O seguro social, ele começou a ser implantado no final da República Velha, a partir da Lei Eloy de Chaves, e tinha como princípio fundamental a orientação para os setores específicos da força de trabalho, orientando os assalariados a benefícios. Quais benefícios eram esses? Aposentadoria, pensão, medicina curativa e entre outros. Mas essa instauração do seguro social inicialmente se deu de forma lenta, apenas para os setores mais privados, para os ferroviários, para os marítimos. E só anos à frente, a partir de políticas de Estado, ele foi vinculado para a classe operária. E a partir disso, as primeiras tentativas de introdução do serviço social na Previdência se deu para a reorganização e reordenação da legislação e mecanismos de enquadramento do controle do proletariado. E sendo assim, a incorporação do serviço social nos institutos e caixas de pensões e aposentadoria se deu de forma lenta, mas também heterogênea e interceptiva, pois o assistente social era tido e é tido como o ser esclarecedor, aquele que orienta sobre direitos de cada cidadão. O serviço social deve se estar junto aos departamentos médicos, sendo hospitais, ambulatórios, atuando de forma moral e social, tanto na educação quanto na doença e quanto aos princípios básicos de higiene e principalmente na readaptação à vida familiar e à reintegração da produção social. Essa aparente lentidão do serviço social pela Previdência Social deve-se a fatores mais objetivos, como o funcionamento de pequenos institutos que darão origem a grandes institutos mais à frente. O serviço social dentro da Previdência Social deve ser o elo que irá possibilitar o exercício da justiça social, bem como possuindo fronteiras técnicas e atuando de forma supletiva e complementar. Bem, o seguro social ele é orientado para a absorção de conflito entre classes, englobando a hegemonia e a dominação política, passando a ser o próprio palco das lutas de classes. Bem, neste contexto de introdução da Previdência Social após a República Velha, a gente começa o período da institucionalização da prática do profissional em serviço social. Isso se dá a partir da década de 30, onde aparecem novas técnicas de atuação associadas ao revolucionamento dos processos produtivos e do aumento da composição orgânica do capital. O Estado ele começa a assumir um papel em zelar as funções pela reprodução da força de trabalho, nas quais as instituições assistenciais desempenham um papel fundamental nesses locais de trabalho, acompanhando a jornada de cada trabalhador. Bem, esse processo também surge as grandes entidades assistenciais e também começa a ser um processo de legitimação da profissão, no qual no início era uma profissão profundamente marcada à Igreja Católica.
Neste contexto de legitimação da profissão, o serviço social ele começa a ser incorporado em instituições cujas as práticas são diversas, como a medicina curativa, a medicina preventiva, a recuperação motora, a distribuição de auxílios, de seguros e asilos. Então, a partir disso também ele começa a ser instaurado nos grandes institutos de previdência social e nas caixas, tendo esse papel de orientar os assalariados, orientar os aposentados. E nessa caracterização obtém-se um primeiro nível de especificidade do serviço social dentro dessas instituições, fazendo com que os assistentes sociais afirmem os seus estados teóricos da sua profissão, apagando aquele estigma de agente intermediário apenas, mas aquele agente técnico e principal, que faz o acompanhamento do indivíduo ou usuário.